falar do Alto da Barca do Inferno, que foi uma literatura portuguesa no período humanista do século XV, feita em Portugal, produzida por Gil Vicente. Para entender mais essa obra, a gente vai ter que entender o que foi o humanismo nessa época. O humanismo foi a segunda época literária, logo após o trovadorismo, que iria entrar após o humanismo, o classicismo. Então o humanismo ele é classificado como uma fase transitória por durar tão pouco tempo entre dois movimentos grandiosos, assim. E o humanismo foi uma transição do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. Antes, Portugal tinha uma amarração muito forte com a igreja. No humanismo, ele ainda tem essa amarração com a igreja, né? Esse contato com a igreja, mas não é tão forte quanto antes, né? Porque agora eles vão olhar para o homem no centro do universo. Essa época reflete um grande avanço cultural e econômico para Portugal, né? Onde inúmeras formas de produção foram criadas. A principal delas foi o teatro, que está inserido nela o teatro vicentino, onde foi criado por Gil Vicente. O teatro em Portugal, Gil Vicente, né, ele era sustentado pela rainha. E o que significa a palavra alto, né? A palavra alto era muito utilizada nas produções portuguesas, pois alto remetia a um caráter moralizador e a um caráter religioso também, né? Voltada para os dogmas da igreja e o que era o certo e errado na visão católica, né? Foi uma peça simples de apenas um ato só, mas foi perfeita para o momento em que Portugal estava vivendo, pois trazia uma importante alegoria, né, que retratava as ações após a vida na Terra. Então, contava também uma história sobre o purgatório, onde era representado por um porto, onde os mortos encontravam barcas que levavam eles ou para o inferno ou para o céu. Então essa alegoria trazia um caráter, um conceito moralizador para aquela sociedade. As pessoas que agiam de maneira má ou que não seguiam os dogmas religiosos, elas pegavam a barca que encaminhavam eles para o inferno. Já as pessoas que agiam de maneira que respeitavam os dogmas religiosos, que seguiam eles, já eram encaminhadas para o céu. A barca do céu e a barca do inferno. A barca do inferno tem o diabo e o companheiro dele, e a barca do céu tem o anjo. As pessoas, quando vão para as barcas, elas sempre passam primeiro pela barca do inferno, porque elas ficam fascinadas com o luxo, com as ilustrações que ela apresenta, mas quando elas descobrem o caminho que elas estão fazendo, elas voltam e pedem para ir para a barca do céu, para o anjo. Mas a maioria dos personagens vai para a barca do inferno e você vai conferir isso logo em seguida, que eu vou falar os personagens para vocês. O primeiro a chegar é Fidalgo. Ele é um homem de classe alta e chega junto com o pajem, que é um menino que trabalha para a nobreza. Numa das primeiras cenas, ele já aparece pegando uma cadeira para Fidalgo sentar. Ou seja, isso já mostra a exploração dos mais fracos e a tirania. E o que fazia com que ele não pudesse ir para a barca do céu era que ele pensava que aquele título era tudo para a vida dele e que lhe garantiria toda a vida. O próximo a chegar é um agiota. Ele tinha com ele um bolsão vazio, que representava o dinheiro, a ganância e a luxúria. E o que fazia ele não poder ir para a barca do céu é que a ganância estava dentro do coração dele. O próximo a chegar é um parvo. Portanto, ele chega sem nada, com muita simplicidade. O diabo até tenta mostrar luxo e tentar encantá-lo, mas ele não aceita. Então ele vai direto para a barca do céu e é recebido pelo anjo, porque ele tem um coração bom e viveu toda a sua vida sem nenhuma malícia. O próximo a chegar é um sapateiro. Ele leva consigo os materiais e as formas de trabalho. Isso representa apego aos bens materiais. Ele tenta ludibriar o diabo, como ele fazia com os comerciantes. Enganar, tentar mostrar vários tipos de interesses e afins.
E é por isso que ele também não pode ir para a Barca do Céu, porque o coração dele não era puro e ele sempre tentava enganar os outros, tanto lá como na terra. O próximo a chegar é um frade, que é como se fosse um padre. Ele vem representando a igreja, mas no caso os maus padres, os maus frades. Pois ele vem com uma... ele vem junto a uma moça e com outros itens, como uma espada, escudo, que representam o apego dele à vida mundana. Por ter feito diversas coisas em nome de Deus e pela igreja, ele acredita que isso seja o suficiente para que os pecados dele sejam perdoados e ele encontre a salvação. E o frade é tão ousado que tenta encenar uma partida de esgrima para o diabo, mas o diabo nem dá atenção. E ao tentar entrar na barca do céu, o anjo nem lhe dirige a palavra e o próprio parvo zomba da vida mundana dele. A próxima a chegar é uma alcoviteira, que seria uma cafetina, chamada Bris da Vaz. Ela vem trazendo diversos itens, diversos mesmo, muitos itens mesmo, que representam a exploração dos outros para o próprio lucro e a degradação moral da época. Ela traz diversos itens simbólicos, como cofres de confusões e algumas moças. Ela acredita que por ter salvado algumas moças, entregando ela para homens e para sacerdotes, consegue encontrar salvação e entrar na barca do céu. Próximo a chegar é um judeu, que traz com ele um bode e representa a infidelidade ao cristianismo, já que ele é judeu. Esse judeu é tão rejeitado que o próprio diabo não queria levar ele, mas no fim acaba cedendo. E o parvo também critica as ações anticristãs dele. Depois do judeu, chega um corregedor, que seria um juiz, e traz com ele a vara da justiça e diversos processos em andamento. Enquanto o corregedor se justificava pelos seus atos corruptos, chega um procurador, que seria um advogado. E ambos apresentam seu judiciário e sua burocracia. E ambos também se acham superiores aos outros por serem pessoas da lei. E novamente o parvo critica as ações deles. E depois do corregedor chega o enforcado, que ele vem com a corda que foi enforcado amarrada no pescoço. E ele acredita que já havia garantido sua passagem direta para o paraíso, pois no julgamento de morte dele, haviam prometido a ele que sendo julgado à morte, teria passagem direta para o paraíso. Mas na verdade ele foi enganado pelas pessoas dele que sendo julgado à morte, teria passagem direta para o paraíso. Mas na verdade ele foi enganado pelas pessoas que julgaram ele e também embarcará na barca para o inferno. Os últimos a chegarem são 4 cavaleiros que morreram em cruzadas e já vão direto para a barca do céu. Eles passaram direto para a barca do céu, pois já estavam cientes da salvação dele, pois quem morria por Cristo tinha a vida eterna e direito à salvação, então nem param na barca do inferno e vão direto para a do céu. E ao chegar na barca do céu, eles são recebidos por salvas do anjo, pois o anjo fala que já estava esperando os 4 chegarem para partir.